Então estamos aqui para gravar mais uma temporada de videocast sobre Vampire Diaries, começando agora a 6ª temporada. Inclusive, essa semana eu tive assim uma pequena crise existencial porque eu percebi uma coisa que ela não foi muito legal. Que eu, como a pessoa brilhante que eu sou, eu só tive a ideia de começar a gravar videocasts quando a série ficou ruim. Na fucking 4ª temporada, quando a coisa começou a ficar uma bosta. E não só a série, eu também tive um péssimo timing vital pra começar a gravar meus vídeos, porque considerem que na primeira temporada eu ainda tava no colégio, e na segunda e na terceira eu tava nos primeiros anos de faculdade, eu não trabalhava, eu tinha muito mais tempo livre. E qual foi o ano que eu escolhi pra começar a gravar videocasts? Foi um ano legal, em que eu trabalhava das 9 da manhã às 7 da noite, tinha aula das 7h30 até às 11, daí eu chegava em casa e eu possivelmente tinha que estudar pra provas e fazer trabalhos durante a madrugada. E gravar videocasts no final de semana. Eu não mereço palmas, eu mereço o Tocantins inteiro. Inclusive, para pessoas supersticiosas, pode-se dizer que talvez a série tenha sido estragada por minha causa, considerando que quando eu comecei a gravar os videocasts, a série começou a ficar ruim. Também há quem pode dizer que tudo isso está acontecendo porque eu sou Estelena. Acontece que a série tá tão cagada que nem isso eu sou mais. Eu já não sei mais o que eu sou. Então, eu comecei a temporada desabafando a minha crise existencial pra vocês. Vamos começar a falar dos episódios agora? 6.1 e 6.2? Então, muito bem, agora que eu já fiz aquilo que eu faço, né, sempre que eu gravo vídeos, que é começar o vídeo falando com uma coisa que não tem nada a ver com o assunto e que possivelmente não interessa a vocês, agora eu vou começar a falar o que realmente interessa. Começando com o fato de que eu tive 2 semanas muito ruins. Não, gente, eu sei que parece que eu vou falar de outra coisa de novo, mas não, eu vou chegar nos episódios, tá? Se tem coisas que me irritam muito na vida, eu vou citar 3 delas pra vocês. Uma coisa que me irrita muito é calor, e nós estamos em outubro, né? Ou seja, a gente não chegamos nem perto do verão ainda, e na cidade de Porto Alegre temos presenciado calor de mais de 30 graus, que é uma coisa que já tem deixado meu humor bem assim, complicado, né? Outra coisa que me irrita é a Helena chorando, e outra coisa que me irrita são Jeremices, né? Vocês botam que nas últimas 2 semanas eu trabalhei com calor, eu vi Jeremices, eu vi a Helena chorando várias vezes. Então, assim, o meu ânimo e o meu humor para gravar esse videocast, assim, ó, eu tive que desenterrar ele lá, assim, ó, de muito fundo, porque foi difícil, galera, foi complicado. Bom, eu confesso pra vocês que eu fiquei bem decepcionada com o primeiro episódio da 6ª temporada. Por mais que o que eu tava dizendo agora seja verdade, né, de que Vampire Diaries tá numa fase, né, cada vez pior, historicamente Vampire Diaries é uma série que mesmo em temporadas ruins, como por exemplo foram a 4ª e a 5ª, eu considero ruim comparado ao resto da série, foram temporadas que tiveram bons primeiros episódios, tiveram primeiros episódios que puderam, assim, tipo, no mínimo nos dar boas esperanças em relação ao que tava a seguir na temporada. E eu não curti muito o início da 6ª temporada, eu achei um primeiro episódio bem fraco. O que mais me incomodou no primeiro episódio foi a sensação de mesmice, a sensação de que nada tinha mudado. É tipo assim, é uma temporada nova, mas as coisas não mudaram, tá tudo mais ou menos igual, sabe? E uma coisa que me incomodou pra caramba foi que a gente não teve nenhum, tipo, vislumbre do que seria a história da temporada, que é uma coisa que eu acho bem importante ser dado num primeiro episódio de temporada, pra nos chamar a atenção, nos cativar, do que a gente vai ver pelos próximos 20 e tantos episódios, pelo próximo ano, né? Então me incomodou que a gente não teve esse vislumbre. O que me desmotivou de gravar o vídeo, por isso que eu tô gravando ele só agora, que eu já vi o episódio 2, que já corrigiu alguns poucos desses erros que me incomodaram no primeiro episódio. Mas vamos recapitular um pouquinho o que aconteceu no primeiro episódio, que foram coisas bem relevantes, assim, por exemplo, o fato de que o Jeremy tá fazendo Jeremices enlouquecidamente, assim, ele tá, né, transando com qualquer mulher que aparece na casa nem dele, na casa do Matt, né, então eu não sei como é que o Matt, ele tolera isso, porque o Matt, por mais que ele seja uma pessoa normal, eu não acho que ele tem o perfil de um cafetão. Eu não acho que ele não deveria ser de acordo com aquela pouca vergonha acontecendo, né, no sofá da casa dele, mas tudo bem. A gente tem uma cidade de Mystic Falls cheia de marasmos, porque não tem mais ser sobrenatural nenhum lá, e a gente sabe que a história de Mystic Falls, ela é baseada em terem seres sobrenaturais. Gente, olha só, realmente a gente voltou com os videocasts, olha a minha dicção já nos atrapalhando. A cidade de Mystic Falls, ela é historicamente feita de seres sobrenaturais, né? Então, desde lá de mil e lá vai pedrada, quando a série foi fundada, a cidade foi fundada, já tinha a vampirada e a galera sobrenatural lá. E agora tá tudo
normal, o que é uma coisa estranha e desanimadora. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas eu tive uma impressão de que o primeiro episódio da temporada, ele meio que tentou, assim, nos trazer uma sensação de nostalgia. Não sei se vocês também fizeram essa relação, mas eu senti uma certa relação do primeiro episódio da quinta temporada, da sexta temporada, com o episódio piloto da série, assim. A gente tem um Tyler todo irritadinho, e daí a gente tem uma Helena deprimida, de luto por alguma coisa, a gente tem uma Caroline toda neurótica e tentando fingir que não tem nada errado na vida, a gente tem uma cidade de Mystic Falls aparentemente calma até as coisas voltarem a acontecer, a gente tem uma série de coisas assim, sabe? Tipo, eu acho que eles tentaram deixar um clima meio de nostalgia pra ver se isso trazia o público de volta, porque é um público que tá decepcionado, visivelmente decepcionado com a série, como eu imagino que os roteiristas e produtores devam estar vendo em relação a isso, porque não só a audiência tá caindo drasticamente, como a aprovação da série tem diminuído bastante nas mídias sociais. Mas eu acho que o maior destaque para o primeiro episódio vai para nos mostrar que o Stefan, ele meio que despirocou e virou mecânico. A gente sempre sabe que o Stefan, ele tinha um tesão por carros, assim, tudo bem, mas daí ele virou mecânico em vez de continuar procurando o Damon e a Bonnie, o que tá, ele diz que ele até procurou, mas ok, achei isso meio tosco, porque não me parece, assim, uma coisa que ele fosse desistir tão fácil, não curti, me incomodou. A outra coisa que eu acho que é um destaque é que a Helena tava então falando com o Damon através lá daquelas maconhas da bruxaria, que o bruxinho lá, irmão da... Gente, a que ponto eu cheguei? Eu não me lembro nem mais o nome dos personagens. Olha o que tá acontecendo. Pera, eu vou ter que dar um pause nisso aqui e procurar. Luke e Liv. Eu não tava me lembrando do nome dos bruxinhos aí, mas tá, lembrei. Os bruxinhos estavam então dando maconha lá pra Helena, que tava fazendo ela alucinar com o Damon. Eu acho que eu fiz alguma coisa com a minha câmera, tá? Ok, enfim, abstrai. Então a Helena tava alucinando e vendo o Damon. E no primeiro episódio eu custei a entender um pouquinho se aquilo realmente era uma alucinação da Helena ou se as maconhas deixavam de fato o Damon falar com ela. Se tipo, se era realmente um Damon que tava numa coisa paralela de fato falando com ela, ou se era uma coisa totalmente alucinógena dela, né? E daí a gente entendeu, depois bem no finzinho do episódio e com o episódio 2, que era só uma alucinação da Helena, né? Ela tava só, né, drogadinha, porque na verdade o Damon e a Bonnie, eles estão presos num lugar que a gente não entendeu qual é. E foi por isso que eu gostei mais do episódio 2 do que do episódio 1. Porque o episódio 1 eu achei uma mesmice, achei parado, achei chato. E achei que o episódio 2 teve muito mais cara de primeiro episódio do que o primeiro, entendeu? Pra mim, o início do segundo episódio, que foi, tipo, começando a contar o que tinha acontecido com o Damon e com a Bonnie, pra mim aquilo tinha que ter sido o início da temporada, porque isso é uma coisa que cativa muito mais o público do que ver como que a Helena tá na faculdade, sabe? Ou como que a Caroline tá fazendo um piquenique com a mãe dela na fronteira de Mystic Falls, e como que o Stefan tá lá cheio de graxa, arrumando um carro e namorando uma guriazinha qualquer que a gente não tem interesse em saber quem é, até porque ela já morreu. Pra mim, o primeiro episódio ele é totalmente desnecessário. Se a gente quiser começar a ver a sexta temporada a partir do segundo episódio, é possível, porque o primeiro ele não serviu pra basicamente nada. Então tá, então agora vamos falar de coisas do segundo episódio, e eu vou começar falando sobre esse outro lugar que a Damon, muito bem, tô querendo deixar o Damon transexual, que o Damon estava lá com a Bonnie. Isso é uma coisa que me cativa, assim, que é uma coisa que me traz interesse. O outro lado foi destruído, então eles não estão do outro lado, mas eles também não estão no mundo real, mas eles estão numa dimensão que nem eles ainda descobriram qual é. Eles estão, tipo, há 20 anos atrás, porém a cidade está vazia. Então, o que é isso que está acontecendo? Isso são coisas que podem nos levar a entender qual que vai ser o rumo da temporada. Então, tipo, pelo menos num primeiro momento, a gente entende que a descoberta de onde eles estão e por que eles foram para lá já começa a ser um objetivo da sexta temporada de Vampire Diaries, que pode nos levar a algum vilão, que geralmente as coisas têm a ver com um vilão, e como a gente já viu que eles não estão sozinhos nessa dimensão, seja qual for ela, porque, né, alguém foi lá e completou palavra cruzada. Aliás, isso é uma coisa que só acontece em Vampire Diaries. Vampire Diaries, assim, até quando a série faz uma coisa legal, ela consegue colocar um tom meio de comédia, assim, uma coisa incrível, né, das últimas temporadas, assim, porque a gente tem um vilão que né, em vez dele fazer uma coisa ameaçadora, assim, ele completa uma cruzadinha de um jornal. Gente, que legal. Então eu fico imaginando assim, bah, eu sou um super vilão, né, eu tô aqui com os protagonistas da série, eu tenho que assustar eles de alguma forma. Ah, olha, um jornal, deixa eu completar essa cruzadinha aqui. Adoro bater palmas.
pra Vampire Diaries. Eu adoro quando acontece essas coisas assim, que me dá vontade de bater palmas. Então essa foi a coisa que eu mais gostei no segundo episódio da sexta temporada, que foi essa introdução do que vai acontecer agora com o Daemon e com a Bonnie. Eu não li os livros de Vampire Diaries, né? Eu li só os 4 primeiros, achei uma bela bosta e parei. Então eu não cheguei a chegar na parte que fala sobre uns seres mitológicos que são os kitsunes, né? Mas que eles existem nos livros. E há especulações de que o novo vilão da temporada vai ser um kitsune, que é um ser que se alimenta de memórias, é uma coisa meio viajada assim, mas que faz sentido com essa história de que a Helena tá tendo as memórias dela apagadas. Então, sobre essa história da Helena querer esquecer o Daemon e apagar todas as memórias, alterar todas as memórias que ela tinha sobre ele, etc., eu ainda não tenho uma opinião concreta sobre isso. Porque ao mesmo tempo que por um lado isso é plausível, porque ela tá sofrendo e etc., e ela não quer mais sofrer, e ela tem a eternidade inteira pela frente, então ela quer esquecer dele e tal, e isso e aquilo. Isso não faz sentido em muitos níveis, como por exemplo, se ele realmente foi o amor da vida dela, quem é que quer esquecer do amor da sua vida? Eu, particularmente, se fosse o Daemon, ia ficar muito ofendido, porque se ela ama tanto ele a ponto de sofrer pela eternidade porque ela tá sem ele, esquecer ele é uma coisa tão cruel, assim, de certa forma, sabe? Porra, me enrolaram 2 temporadas inteiras pra Helena acontecer, pra agora a louca resolver que, eu quero esquecer porque eu estou sofrendo. Então a gente volta no fato de que a Helena, ela realmente, ela é uma pessoa que ela só olha pro próprio umbigo, e eu já comecei a ficar irritada quando eu me lembrei disso, então eu vou começar a levar isso pra outro lado da discussão. E o outro lado da discussão que eu quero abordar é o fato de que, tirando o fato de que isso é estúpido da parte emocional dela, isso também é estúpido da parte lógica, porque nós estamos falando de Vampire Diaries, a única série onde a única coisa que nunca acontece de verdade é alguém morrer. Porque qualquer pessoa, ser, ou até alguma planta, até um inseto passando, qualquer coisa que é dada como morta, ela pode voltar. Ela pode voltar, porque se acabam com o outro lado, daí o que traz as pessoas de volta ou leva elas embora é o vento. Então, se daqui a pouco o outro lado explode, mas aí tem uma outra dimensão, e daí o Daemon e a Bonnie estão lá. E até a maldita da estaca lá, do carvalho branco, que mata os originais, teoricamente, pra sempre. A gente já viu que não é verdade, porque senão o Michael, o Cole, o Finn e a Esther não estavam lá passeando em The Originals. Então, assim, Helena, aprende, minha filha, ninguém morre de verdade em Mystic Falls e das redondezas ali, tá? Então do que adianta tu esquecer o Daemon se é óbvio que ele vai voltar? Ah, Fernanda, mas é que a Helena é uma personagem da série, ela não tá olhando as coisas desse ângulo, ela não sabe que ele vai voltar. Não me interessa! Não me interessa, eu disse que eu não tinha uma opinião sobre isso quando eu comecei a falar, mas agora que eu comecei a falar, eu vejo que eu tenho uma opinião, eu acho isso uma tosquice sem fim. Uma tosquice sem fim, porque isso vai nos trazer uma dor de cabeça, assim, que essa vai ser a storyline chata da temporada. Já deu pra ver que essa vai ser a storyline chata da temporada. Porque, já que acabaram com o triângulo amoroso Daemon, Stefan e Helena, o que já tava uma coisa insuportável, então a gente tinha que bater palmas que isso acabou, e que então agora finalmente a Helena se decidiu que então ela quer o Daemon, em vez da gente ter uma coisinha legal, assim, não, o que é que a gente vai ter? O Daemon vai voltar, a Helena vai ter esquecido, e toda a enrolação que a gente teve na 5ª e na 4ª temporada, ela não vai ter servido pra nada, porque vai começar uma nova enrolação em que o Daemon vai ter que começar a fazer a Helena lembrar dele, como se isso já não fosse uma coisa repetitiva, que já não tivesse acontecido algo muito parecido na temporada passada, quando o Stefan esqueceu da Helena e ela ficou lá se fazendo pra fazer ele lembrar. Então, assim, a temporada já começou me cansando, gente. Já começou de um jeito meio incomodativo, sabe? Mas, Fernanda, você só tá falando isso porque você é estelena. Sabem o que é isso aqui? Isso aqui são minhas contas. É minha conta de luz, é a conta da minha internet do meu telefone, é a conta do meu cartão do banco. Vocês querem pagar? Para as outras pessoas que gostam de vir aqui ter uma discussão normal sobre a série como um todo e não só sobre quem eu shippo ou deixo de shippar como casal, já que até porque já faz 2 anos que na série isso realmente não tem importância nenhuma, então a gente continua essa discussão. Então a outra coisa que eu queria falar foi sobre a Helena finalmente ter descoberto o momento em que ela estava apaixonada pelo Daemon. Eu até que achei bem coerente, né? Bem coerente. Eu vi até na internet rolando coisas assim, tipo, que nada a ver ela ter dito que ela se apaixonou pelo Daemon, que descobriu que amava ele num acontecimento que foi referente ao primeiro episódio da 3ª temporada, e daí no último episódio da 3ª temporada ela ainda assim escolheu o Stefan, então isso não faz sentido. Mas eu acho que isso até que fez sentido de uma forma em que a maneira que ela expressou pro Alaric que ela
descobriu que estava apaixonada pelo Damon não tinha relação com o fato dela deixar de amar o Stefan ainda. Isso foi uma coisa que aconteceu mais à frente, né? Então eu acho que o motivo que ela deu foi bem interessante, né? Não foi um momento em que ela se sentiu apaixonada pelo Damon, ela sentiu que amava ele pela atitude que ele estava tendo de estar dando colar pra ela, porque é uma coisa que ia fazer bem pra ela e que lembrava o Stefan, mesmo ele amando ela e etc. Dentro de toda a incoerência que Vampire Diaries tem, às vezes, com os romances, e principalmente nessa coisa da Helena Stelena, que se tornou uma palhaçada sem fim, totalmente incoerente, eu acho que isso é uma das poucas coisas que realmente fez sentido. Eu acho que essa explicação do momento que ela começou a amar ele faz bastante sentido. Foi uma coisa que não me incomodou. Várias outras coisas me incomodam nesse parâmetro de romance. Várias outras coisas me incomodaram muito mais do que isso. Outra coisa que eu achei muito interessante nessa discussão dela com a Alaric e com o Damon foi que finalmente na série abordaram o fato do Damon ter matado o Jeremy. Isso era uma coisa que me incomodava muito. Todas as vezes que a Helena falava que amava o Damon e que o Damon isso e que ele fez todas as coisas boas por ela, eu realmente acredito que ele fez, e vocês sabem que eu realmente acredito que o Damon é um personagem super complexo e que ele tem muitos méritos como pessoa de crescimento pessoal. Uma coisa que me incomodava muito foi o fato de que nunca, em momento algum, tinham abordado o fato de que o Damon tinha matado o Jeremy, como se isso não fosse uma coisa importante. Tipo, a Helena é obcecada pelo irmão dela e pela felicidade do irmão dela e pelo bem-estar do irmão dela, e daí tratavam, tipo assim, pincelaram algumas vezes esse assunto sem nunca levar a sério o fato de que era incoerente a Helena estar com o Damon e o Damon ter, tipo, realmente matado o irmão dela em algum momento da série. Eu não gostava do fato que eles não davam atenção pra isso. E eu acho que isso é uma coisa que vão abordar agora, porque a Helena, no momento que se falou do Damon e do Jeremy ao mesmo tempo, ela associou que o Damon matou ele, e daí ela passou a voltar a achar ele um monstro. Então eu acho que quando o Damon voltar pra dimensão que a Helena tá, e ele começar o processo de reconquistar as memórias e reconquistá-la, ele vai ter que então, de uma forma dessa vez coerente, fazê-la superar o fato de que ele matou o irmão dela. Então eu acho que isso vai colocar o relacionamento da Helena num patamar mais coerente do que foi até agora. Então, eu acho que eu gostei disso. Eu gostei da forma como a Helena esqueceu o Damon, como foi abordada essa situação. Gostei do momento que ela disse que começou a amar ele. Gostei do fato de terem abordado que o Damon matou o Jeremy. Então, essa, por mais que, tipo, toda a choradeira da Helena, incomode, enche o saco, de fato, porque a Helena chora muito, porque isso já vem acontecendo há muitas temporadas, mas tudo bem, é inevitável, vai continuar acontecendo. Dentro dessa encheção de saco da Helena ser uma personagem chata, eu achei que as coisas que envolveram o fato dela perder as memórias e dela mudar o que ela lembra do Damon, eu acho que isso tá baseado em coisas muito coerentes. E eu acho que isso tá começando a se embasar no fato de que agora não existe mais um triângulo amoroso com o Stefan. O simples fato de agora eles realmente terem aberto mão dessa storyline, que foi a premissa de toda a série desde o episódio piloto, eles finalmente abriram mão dessa premissa do triângulo amoroso entre os dois irmãos e a Helena, porque eu acho que isso era o que andava estragando a série, porque a gente estava focando muito nisso e deixando outras coisas de lado. Então eu acho que agora que vão separar essas storylines, eu acho que até a parte de Helena sozinho vai começar a ser mais coerente do que sempre foi, porque eu acho que sempre teve muitas incoerências na storyline de Helena até aqui. Então eu acho que agora pode ser um marco bem interessante pra eles como casal, e por mais que tenha sido um casal que eu nunca tenha apoiado, como eu gosto da série como um todo e eu me preocupo muito mais do que eu quero ou deixo de querer que aconteça, com a coerência como o roteiro me mostra o que tá acontecendo, porque mesmo que o roteiro me mostre algo que eu, em princípio, não gostaria de ver, se o roteiro que está sendo escrito, se a cena que eu tô vendo, se a história que está sendo contada me faz acreditar que aquilo é plausível, eu gostar ou não já não é uma coisa tão importante pra mim quanto o fato de que eu tô acreditando no que eu tô assistindo. Muitas coisas eu não concordava, eu não acreditava até agora, não me convenciam. E nesse segundo episódio, realmente, eu fui convencida de que agora é uma coisa que tem coerência. Então eu acho que isso é um ponto pra série que, por mais que tenha tido uma estreia que eu considerei fraca, pra mim ela se superou nesse segundo episódio,
porque conseguiu me surpreender tanto no âmbito do romance quanto no âmbito da mitologia, que foi que eles começaram a introduzir uma coisa nova, que foi lá outra dimensão, e vão colocar um novo vilão que eu espero que seja melhor que os últimos vilões que a gente teve, porque o Silas foi uma grande decepção, né? Então acho que o último bom vilão que a gente teve foi o Klaus, e desde a terceira temporada nós estamos bem carentes de um bom vilão, porque na quarta temporada ele já não era mais vilão. E por fim, para ser o último tópico do vídeo, eu vou falar sobre o Enzo, que o Enzo ele é um personagem que, do pouco que ele se mostrou até agora, eu gosto dele. Ele agora vai ser um personagem regular, mas ele ainda não me convenceu como realmente fazendo parte da história, sem ser simplesmente naquela storyline do Damon, dele ser amigo do Damon e etc. Porque me pareceu, principalmente por esse episódio, de que, tipo assim, ele ainda é muito superficial em toda a história pra quererem incluir ele em coisas tão profundas como sendo a relação do Stefan do Damon, como sendo, tipo, o que ele disse pro Stefan quando foi lá bater nele depois que a Caroline tava chorando no carro, sabe? Eu acho que ele é um personagem muito ainda recente pra começarem a incluir ele nesse tipo de discussão, tipo, a relação do Stefan e do Damon e a relação do Stefan com a Caroline, sabe? Ele ainda não me convenceu como um personagem regular. Eu gosto dele, mas eu acho que ele ainda precisa se provar um pouquinho mais pra poder estar tão inserido já nas coisas que estão acontecendo. Ainda mais que, tipo, nesse período de atos da série, nesse período que a gente não acompanhou os personagens, né, nessa elipse de tempo que existe na história, ele também não tava com os outros personagens. A Caroline recém reencontrou ele. Então me incomodou um pouco ele já tá tão inserido e tá tão incomodado com coisas que acontecem com esses outros personagens, sendo que são pessoas com quem ele nunca teve relação. E talvez isso seja uma coisa que me incomode nesse futuro triângulo amoroso que parece que vai ser pauta nessa temporada também, que vai ser Caroline, Stefan e Enzo. Eu já tenho um certo receio de romance da Caroline com o Stefan, e isso ainda sendo através de um triângulo amoroso me deixa mais receosa ainda. Então eu não sei muito bem o que pensar sobre isso, mas acho que isso é uma coisa que a gente ainda não tem como debater. A gente realmente tem que deixar correr um pouco pra ver o que vai acontecer. Muito bem, então, pessoal, acho que nessa estreia, nesses 2 primeiros episódios da 6ª temporada, a gente teve pontos altos e baixos, mas acho que numa balança total, acho que a gente teve até um pouco mais de coisas boas do que de coisas ruins. Eu não quero dizer que eu tenho esperança para a 6ª temporada, porque sinceramente eu não tenho, né? Mas vamos esperar que ela seja o melhor que ela pode ser e que ela nos surpreenda, né? Que seja pelo menos um pouquinho melhor do que a gente vem tendo até agora. Vocês que continuam assistindo os vídeos nesses 2 anos, muito obrigada por mais essa semana, por mais essa presença, por mais um videocast que vocês assistiram. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal clicando no logo aqui no cantinho. Se vocês não viram o último vídeo de Vampire Diaries que eu postei ainda na temporada anterior, vocês podem clicar aqui e assistir. E se vocês não viram o vídeo sobre The Walking Dead que eu gravei na semana passada, vocês podem clicar aqui e assistir. As minhas redes sociais estão todas na descrição do vídeo, caso vocês queiram me seguir no Twitter, no Facebook e no Instagram. E também não se esqueçam de acessar o alodesfocado.com.br para acompanhar todas as reviews escritas de várias outras séries que a gente tem no site. Muito obrigada e até a próxima!